galera! Vamos aí para mais uma aula de Direito Ambiental. Hoje o nosso tema é o Direito Ambiental Internacional. Você pode estar pensando, que coisa maluca! Quando a gente fala de direito internacional, a gente se remete a quê? Direitos humanos. Mas aí eu venho aqui lembrar você que o direito ambiental também é uma espécie de direitos humanos. Então, vamos conversar hoje aí sobre os direitos humanos, então, né? Ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, toda essa parte do direito ambiental de modo internacional. Como que ele surgiu, como que ele vem se desdobrando aí ao longo do tempo, não só, né, no mundo, mas também aqui na nossa região do Mercosul. Vamos ver o que pode cair na sua prova que você tem que saber. Obviamente, a gente não trata o assunto, né, de uma maneira completa, porque ele é muito extenso, mas eu tento trazer aqui para vocês o que pode ser objeto da prova de vocês, ok? Então, vamos lá. Para a gente falar de direito ambiental internacional, a gente precisa de um conceito. E aí eu trago para vocês aqui o conceito do Geraldo Eulaldo Nascimento e Silva. Ele fala o seguinte, que o direito ambiental internacional, ele é um conjunto de regras e princípios que criam obrigações e direitos de natureza ambiental para os estados, as organizações intergovernamentais e os indivíduos. Então vejam só, por mais que a gente fale direito internacional, não são só os países que estão envolvidos. A ONU, por exemplo, que é a Organização das Nações Unidas, ela é uma organização intergovernamental e ela também vai estar inserida aí nesse contexto. E obviamente que não adianta a gente ter os estados, as organizações envolvidas apenas. A gente precisa da colaboração aí dos indivíduos de todos esses estados que vão participar ou não dessas regras e princípio, dessa construção aí do direito ambiental. Então, para ele acontecer efetivamente na prática, no dia a dia, todas as pessoas têm que colaborar. Senão os acordos, as conferências, os tratados, enfim, não vão valer de nada, ok? E aí, eu queria chamar a atenção para vocês aqui, ó, no regras e princípios que traz aí esse conceito. O que quer dizer, então, essas regras e princípios? São leis que valem para todo mundo? Não, né, gente? Não tem como a gente prever aí um ordenamento jurídico mundial, porque a gente sabe que cada estado tem sua cultura, seus costumes, sua religião, várias coisas que vão poder interferir no próprio ordenamento jurídico de cada país. Então, não tem como a gente criar uma lei absoluta para o mundo inteiro. E aí, a gente tem algumas reuniões que vão estabelecer aí regras e princípios que vão visar regulamentar a intervenção humana com o meio ambiente de modo supranacional. Porque por mais que todos os países sejam diferentes, a gente pode encontrar aí um ponto em comum entre eles, não todos eles, né, mas alguns deles pelo menos, e fazer com que essas regras e princípios eles sejam efetivados aí na vida prática das pessoas desses estados. E também vai visar um equilíbrio ambiental mundial para as presentes e as futuras gerações. E aí, quando a gente pensa em direito ambiental internacional, a gente tem que pensar uma coisa que é comum a todos os estados aqui novamente. O que é um problema ambiental que pode ser comum a todos os estados, gente? O aquecimento global. Então, pensou em direito internacional ambiental, a gente pode pensar também aí no aquecimento global, que vai ser uma responsabilidade de todo o globo. E para nós aqui no Brasil, aonde que a gente tem essa previsão aí de que o Brasil precisa colaborar para o meio ambiente de modo mundial? Na Lei Complementar 140 de 2011. Se você já está aí um pouquinho avançado nos seus estudos de direito ambiental, você sabe que essa lei a gente utiliza bastante aí na matéria, é bastante importante que você faça a leitura dela para o dia da sua prova. E o artigo 7º, inciso 3º da lei, vai trazer o seguinte para nós. É competência administrativa da União promover ações relacionadas à política nacional do meio ambiente nos âmbitos nacional e internacional. E quais são as fontes, então, desse direito ambiental internacional?
Podem ser aí, ó, tratados, convenções, pactos, protocolos, acordos, declarações, recomendações, diretrizes, regras, normas protetivas, atos das organizações intergovernamentais, costumes internacionais, jurisprudência e doutrina internacional. Então, o que eu quero que vocês pensem aqui? Eu coloquei em azul para vocês tratados, convenções, pactos, protocolos e acordos. Por quê, gente? Porque eles são os mais comuns de aparecerem aí nas provas para vocês. Não que não existam outras fontes. Existem, tanto que eu trago várias delas aqui para vocês. Mas a gente tem que focar nesses daqui, ok? Então, as convenções e os tratados são só para países, tá? Eles visam aí regras para que os países cumpram. E são regras escritas que vão poder ser incluídas posteriormente nos ordenamentos jurídicos internos de cada país. E também eles podem ser aplicados de âmbito geral, no mundo inteiro, ou então de âmbito regional, só na Europa, só na América do Sul, só na África, enfim. Pode ser, então, tanto de âmbito mundial quanto de âmbito regional, dependendo do caso aí. E para essas fontes aí elas terem eficácia na vida prática, elas podem depender aí de assinatura de alguns países, né? Por exemplo, o Brasil assinou o tratado tal, e aí isso passa a valer no Brasil. Mas pode ser que um acordo, um protocolo, ele também seja efetivado na vida prática de algum país que não assinou, que não é signatário daquele pacto, por exemplo. Então, pode depender de assinatura ou não. E aí, eu trago para vocês uma parte super importante. Se você não está anotando nada, anota esse pedacinho aqui, pelo menos, da aula de hoje. A incorporação de um tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro. Isso é objeto de muitas provas aí de concurso e eu quero que você acerte essa questão na sua prova. Então vamos lá. O tratado, para ele ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, ele precisa passar por 3 etapas. A primeira etapa, então, vai ser quando o tratado ele é celebrado, ele é assinado pelo presidente da República. Isso está previsto no artigo 84, inciso 8º da nossa Constituição. Então, primeiro o presidente assina esse acordo. E aí, depois, o acordo, né, o tratado, ele vai ser aprovado pelo Congresso Nacional, que vai também ratificar esse acordo, esse tratado, e ele vai fazer isso através de um decreto legislativo. E eu quero que você grave essa palavra, porque o concurso ele pode trazer para você a questão dizendo um decreto executivo, um decreto-lei. Não, é um decreto legislativo, ok? Isso está previsto no artigo 49, inciso 1º da nossa Constituição. Então, primeiro, o presidente assina o tratado. Depois, cabe ao Congresso Nacional aprovar esse tratado e ratificá-lo através de um decreto legislativo. E, por fim, a gente chega aí na nossa terceira etapa, que vai falar sobre a promulgação desse tratado por meio de um decreto presidencial. Se é um decreto presidencial, o próprio nome diz, quem vai fazer esse decreto, quem vai promulgar esse decreto é o presidente. Então, primeiro precisa da ratificação no Congresso Nacional, que eu coloquei aqui para vocês, o CN, quando vocês forem estudar aí só pelos slides, CN aqui é o Congresso Nacional, e o tratado vai precisar ser promulgado por meio de um decreto presidencial. Só depois que for promulgado esse decreto presidencial é que o tratado vai ter força de lei dentro aqui do nosso Estado brasileiro. E aí a gente precisa falar um pouquinho da evolução histórica do direito ambiental, para a gente falar aí do direito ambiental internacional, né, gente? Como que isso começou? Foi a política ambiental internacional que deu origem aí a um direito ambiental internacional. E o que consiste essa política ambiental internacional?
É um conjunto de normas e instrumentos destinados a minimizar os impactos negativos da ação humana em relação ao meio ambiente. Então vamos dar uma olhadinha aqui, agora na verdadeira evolução histórica aí. A gente tem alguns marcos importantes, que eu preciso que vocês lembrem as datas dessas conferências aí, desses eventos. Mas eu trago para vocês em vermelho os mais importantes, que a gente vai analisar cada um em separado, para vocês estarem aí afiados no dia da prova. Então vamos lá. Para a gente começar aqui, vou falar dos que estão em preto primeiro, e aí depois a gente fala dos que estão aqui ó, em vermelhinho, e depois desses que estão em azul marinho. Não sei se faz muita diferença aqui para vocês, mas eu tento separar as cores para a gente se organizar aqui nos pensamentos. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, 1960, o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele fez um diagnóstico. E esse diagnóstico falava o quê? Que a ação humana, tanto de produção e de consumo dos nossos aí, bens ambientais, né, dos recursos ambientais, ela era de um crescimento tamanho que a recomposição desses recursos naturais não conseguia dar conta. Então, a produção e o consumo era muito maior do que a capacidade do meio ambiente se restabelecer, de voltar ao status quo anterior. E aí, eles viram, opa, isso é um problema, a gente vai ter que fazer alguma coisa porque uma hora os recursos vão se esgotar. Então, esse lance aí de que está um desequilíbrio, o ser humano está utilizando demais dos recursos sem conseguir preservá-los, foi o MIT que fez em 1960. E a partir disso, gerou aí uma consciência ambiental, que veio através da Conferência de Estocolmo em 1972. Essa é a conferência mais importante que vocês precisam saber para o dia da prova. A gente já vai falar delas aqui. E antes da gente falar delas, eu queria que você anotasse aí no seu caderno uma coisa. O que são as conferências? São reuniões realizadas aí de tempos em tempos pelos países para que sejam discutidas regras mínimas que os estados podem fazer para cumprir dentro do seu próprio território, para que a gente consiga, então, preservar o meio ambiente de uma forma mais efetiva, para que isso consiga ser atingido na vida prática. E, após essas discussões realizadas nessas conferências, são escritos aí alguns documentos que servirão de parâmetros para esses países que vão estar aí envolvidos, para que eles possam se utilizar dessas regras dentro do território deles. Então, falamos aqui do diagnóstico do MIT, vamos falar logo em seguida aí da Conferência de Estocolmo, mas agora vocês já sabem para que servem as conferências. E, para não passar em branco, eu quero falar aqui ó, desse relatório de Brundtland, que foi feito aí pela ONU em 1987. Esse relatório, ele definiu o que é o desenvolvimento sustentável, que é o que, gente? Nada mais é do que conciliar aí um equilíbrio entre o desenvolvimento da economia, né, o desenvolvimento aí do ser humano, com base nos recursos naturais, e ao mesmo tempo a preservação da natureza, para que os recursos naturais eles não se esgotem. Então isso precisa ter um equilíbrio, e a partir do momento que a gente encontra esse equilíbrio, a gente pode falar que a gente está tendo um desenvolvimento sustentável. E esse relatório também serviu para criticar o modo de exploração da natureza com que o ser humano vinha fazendo até então. Então, vamos passar aqui para a nossa Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo. O ano aqui da conferência é 1972. Então vejam que como é um passado recente, né, gente? Como demorou para o mundo se despertar aí para essas questões ambientais. E eu quero que vocês anotem primeiramente, antes de eu falar dela,
os assuntos que foram discutidos dentro dessa conferência. O primeiro deles, então, foi o meio ambiente como um direito humano, porque todo mundo, todas as pessoas do mundo têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não adianta só um país poluir, acabar com os recursos em detrimento de todo o resto do globo. Precisa haver um equilíbrio, porque é um direito humano. Todo mundo, por ter essa característica de ser humano, tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, o segundo assunto, então, foi o desenvolvimento sustentável. A gente não precisa parar de produzir, de consumir, de utilizar-se dos recursos naturais, contanto que haja um equilíbrio, que haja essa preservação dos recursos para que eles não se esgotem. Isso se chama o desenvolvimento sustentável. O terceiro assunto discutido na conferência foi a proteção da biodiversidade. E letra D, aqui então, da minha anotação para vocês, o nosso quarto assunto da conferência foi a cooperação entre os países, que também é um assunto que a gente vai tratar no finalzinho da aula de hoje. Então, foram 4 assuntos principais discutidos na Conferência de Estocolmo: meio ambiente como um direito humano, desenvolvimento sustentável, proteção da biodiversidade e a cooperação entre os países. E essa conferência, então, ela deu origem verdadeiramente ao direito ambiental, porque antigamente a gente sabe que não existia essa consciência de que a gente precisava preservar a natureza, preservar os recursos para que eles não se esgotassem. Lembrem que foi em 1960 o diagnóstico do MIT. Então, foi a Conferência de Estocolmo que deu para nós o verdadeiro, o real significado de direito ambiental. Ela construiu uma legislação mais efetiva, por mais que seja uma legislação de âmbito internacional, que não tem aquela força coercitiva, já fez com que os países introduzissem nos próprios ordenamentos jurídicos alguns desses conceitos para fazer com que todas as pessoas daquele país praticassem aí condutas de acordo com o direito ambiental, de modo a preservar o meio ambiente. E ela reconheceu diferenças entre países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E isso faz qual diferença? Faz com que os países em desenvolvimento sigam de exemplo para aqueles em desenvolvimento não, gente. Troquei as bolas aqui. Os países desenvolvidos, então, eles sirvam de exemplo aos países em desenvolvimento, para que eles ajudem os países que estão em desenvolvimento a fazer com que eles também consigam atingir a sustentabilidade. E também nessa conferência houve, então, a necessidade do comprometimento de várias nações para criar institutos nacionais responsáveis pelo planejamento, gerenciamento e controle dos recursos ambientais. Foi uma forma de obrigar as nações a se organizarem dentro do próprio território. Porque não adianta a gente fazer reunião, falar de um monte de coisa bonita, falar que é tudo lindo, que tem que preservar o meio ambiente, que não pode esgotar os recursos naturais, sem organizar isso, sem fazer isso acontecer na prática. Então, precisou aí do comprometimento dos países a criar instituições que são responsáveis aí pela fiscalização, pelo gerenciamento, planejamento dessas ideias ambientais aí. E qual que foi o reflexo da Conferência de Estocolmo no Brasil? Foi criada a partir da Conferência de Estocolmo a Lei 6.938 de 81. Vejam que demorou 9 anos aí para a gente ter uma lei, em decorrência aí da Conferência de Estocolmo. E essa lei, ela instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Se você não está a par aí do que é a Política Nacional do Meio Ambiente, quer estudar um pouquinho mais, não perde aí que aqui na Cultive a gente tem uma aula só sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Então procura o vídeo, acessa lá e não deixa de se atualizar, de estudar, de complementar o seu material aí para sua prova. De modo geral, eu posso falar para vocês o seguinte,
que essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela estabeleceu conceitos, princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos e agências ambientais para que o direito ambiental fosse efetivado na prática. E a sua proteção foi inserida na Constituição de 1988. Vejam que até então a gente não tinha isso na nossa Constituição, que só foi a Constituição de 1988 que instituiu aí as políticas nacionais de ambiental, né, de direito ambiental. E aí a gente passa para o nosso segundo marco importante ali, que foi a Conferência Eco 92, que foi realizada no Rio de Janeiro. E aí você me pergunta, a gente não está falando de direito internacional, professora? Por que você traz aqui uma conferência que foi lá no Rio de Janeiro? Sim, gente, essa conferência do Rio de Janeiro foi de âmbito internacional. Assim como a gente tem a conferência de Estocolmo, que aconteceu lá em Estocolmo, a gente teve uma conferência que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi muito importante aí para o nosso direito ambiental internacional. Ela pode aparecer para vocês como Rio 92 ou como Eco 92. Então, ela aconteceu aqui no Rio de Janeiro, nos dias 3 e 4 de junho de 1992. E ela teve como resultado principal aí alguns instrumentos, que são 6. Eu quero que vocês anotem eles no caderno, ok? O primeiro deles é a Agenda 21. Ela foi um dos primeiros passos para a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável. E a gente vai falar dela aqui, que vai ser a nossa conferência de Joanesburgo, essa Cúpula Mundial. Mas eu preciso que vocês saibam o seguinte sobre a Agenda 21. Ela é um conjunto amplo de diretrizes, recomendações para implementar a sustentabilidade. Então, falou de Agenda 21, você lembra de... Que letra mais feia dessa professora. Sustentabilidade. E o principal objetivo da Agenda 21 era dar desenvolvimento sustentável ao desenvolvimento econômico. Dar sustentabilidade para esse desenvolvimento econômico daquela época. Então, a Agenda 21, você já lembra de sustentabilidade. E aí o segundo resultado importante foi a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Esse, tranquilo, a gente não tem muito o que falar dele, né? O terceiro aqui foi a Declaração de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável das Florestas. O quarto foi o Fundo para o Meio Ambiente, que daí todo aquele dinheiro que é arrecadado com as ações de indenização, as multas para aquelas pessoas que poluem, que fazem algum dano ao meio ambiente, esse dinheiro ele é arrecadado para um fundo que vai servir para restaurar essa área ou outras áreas que precisem aí da ajuda do governo para que elas tenham aí o seu desenvolvimento sustentável, né? Então, para que elas voltem ao status quo anterior, para que elas não sejam esgotadas. E a gente tem aqui também, ó, o nosso quinto resultado, que foi a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que ela serviu como um dos primeiros passos para a gente ter o Protocolo de Nagoya, que a gente já vai falar dele também. E essa convenção, ela criou mecanismos de proteção para a diversidade biológica, obviamente, né, como o próprio nome diz. E ela pensou também em realizar uma divisão dos seus benefícios, dessa proteção da diversidade biológica, de maneira justa e equitativa para todo mundo, estabelecendo regras para o seu uso. E, em último lugar, o nosso resultado aqui é a Convenção sobre a Mudança Climática, que foi também um dos primeiros passos para a criação do Protocolo de Kyoto, que a gente vai falar sobre ele aqui. E também, então, eu preciso que vocês lembrem, quando a gente fala aqui do Brasil, né, a gente falou da Conferência Eco 92, a Rio 92, e só para vocês não esquecerem,
não está lá dentro da minha linha do tempo, mas é só um adendo aí. Em 1997, houve o segundo Congresso Internacional do Meio Ambiente, que também aconteceu aqui no Brasil, e o objetivo era fazer um balanço preliminar dos resultados aí da Eco 92. Então, quando que foi feito o balanço sobre as coisas que foram discutidas na Eco 92? Em 1997, nesse segundo Congresso Internacional do Meio Ambiente, que ocorreu aqui no Brasil também. Mas vamos continuar aí. Vamos falar um pouquinho agora do Protocolo de Kyoto. Então, eu tenho algumas datas que o examinador pode trazer para confundir vocês, mas você foi meu aluno e você não vai errar. Então vamos lá. 1997 aconteceu a reunião sobre o Protocolo de Kyoto. Em 1998 ele foi colocado para a assinatura dos países. Lembram que algumas fontes precisam da assinatura e outros não? Então, o Protocolo de Kyoto, ele queria que os países realmente fossem signatários desse protocolo, para eles criarem um compromisso de assumir tudo aquilo que estava escrito ali dentro dos seus próprios ordenamentos jurídicos, dentro do território deles. Mas foi só em 2005 que o Protocolo de Kyoto ele entrou em vigor. Ok? Então, 97 a reunião, 98 foi colocado para assinatura e em 2005, quando vários países já tinham assinado esse protocolo, foi que ele entrou em vigor. E qual era o objetivo, então, do Protocolo de Kyoto? Reduzir a quantidade de poluentes no ar atmosférico e combater o efeito estufa. Lembrem sempre do efeito estufa, que é o que é comum para todo mundo, né, no globo. E aí, vários países se comprometeram a diminuir a emissão dos gases estufa. E pode acontecer na sua prova, eu acho difícil, mas se acontecer, você vai estar preparado. Do examinador trazendo a questão, os gases estufa, de modo equivocado, para você acabar marcando aquela alternativa e perder pontuação. Então, eu vou anotar aqui para vocês quais são os gases estufa. Vou procurar aqui um pedacinho. Deixa eu mudar a cor da minha caneta, que tem gente que fala que às vezes o que eu escrevo não dá para enxergar. Então, botei preto aqui, ó. Gases estufa. São eles, então, gente, o CO2, o CH4, N2O, HFC, PFC e SF6. Então, anota no seu caderno. Eu sei que é difícil lembrar e tudo, mas vai ficar aí no seu inconsciente. Se aparecer na prova, você vai ver. Se tiver algum que eu não falei para vocês, se você escrever também facilita para você lembrar aí no dia da sua prova. Então veja qual é o tipo de memória que você tem mais facilidade para gravar. Se é memória visual, auditiva, escrita, veja como você preferir e anota, né, para você não ter que ficar decorando, mas se aparecer no dia da sua prova, você vai lembrar. Ok? E mais algumas coisinhas que eu preciso falar para vocês sobre o Protocolo de Kyoto, então. Os Estados Unidos, eles não assinaram o Protocolo de Kyoto. E o argumento deles para eles não assinarem foi que se preocupar com essa parte aí das mudanças climáticas geraria uma estagnação na economia do país. Então, os Estados Unidos não são signatários do Protocolo de Kyoto. E o Brasil, ele aprovou o Protocolo de Kyoto por meio do Decreto Legislativo 144 de 2002 e foi promulgado pelo presidente,
O decreto presidencial, lembram que eu falei para vocês, né? O decreto do Congresso Nacional é o decreto legislativo e para ele ter força de lei precisa de um decreto presidencial, que foi então o decreto presidencial 5.445 de 2005. Então, em 2005, que o Protocolo de Kyoto ele entrou em vigor no âmbito mundial, também entrou aqui no Brasil, em razão do nosso decreto presidencial. E então a gente passa a falar do Protocolo de Nagoya, gente. O Protocolo de Nagoya, lembram da onde que ele surgiu? Da conferência ali, né, do Rio Eco 92 sobre a biodiversidade. Então, resumindo, o Protocolo de Nagoya aqui, ó, serviu para dizer o quê? Que o país tem que explorar a diversidade natural de outro país, né? Aquele país que quiser explorar a diversidade natural de outro país, ele vai ter que pedir autorização para aquele país que for dono daquele recurso. Então, antigamente, não existia isso. Por isso que a gente fala aí de tráfico de animais, né? Aquela parte ilícita do direito ambiental, enfim. Por quê? Porque antes não precisava de autorização. E depois aí do Protocolo de Nagoya é que foi discutido isso e foi instituído que, sim, os países que quiserem adentrar a biodiversidade do outro precisam de autorização daquele outro país, ok? E ele é de 29 de outubro de 2005. E a gente tem a Conferência de Joanesburgo, que também foi fruto aí de um dos resultados da Eco 92, que também é conhecida como Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, ou a Rio+10. Então, eu quero que vocês lembrem isso daqui, ó. Ela pode ter 3 nomes para cair na prova de vocês: Conferência de Joanesburgo, Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável ou Rio+10. Ela aconteceu de 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, ok? E falou, obviamente, sobre o desenvolvimento sustentável. Não tenho muito o que falar dela para vocês, ela não produziu aí os resultados esperados, faltou eficácia na hora aí do estabelecimento na vida prática dos conceitos discutidos nessa Conferência de Joanesburgo. Então, ela não é super importante, mas não vou deixar passar para vocês de que ela é um dos marcos da evolução histórica do direito ambiental internacional, ok? Então, vamos passar aqui para mais um conceito que eu preciso que vocês lembrem quando a gente fala de direito ambiental internacional, que é a cooperação internacional, também conhecida como cooperação dos países. Ok? Aqui no Brasil tem uma lei para falar dessa cooperação internacional, que é a Lei 9.605 de 98. No artigo 77, ela traz esse conceito aí. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para produção de prova, exame de objetos e lugares, informações sobre coisas e pessoas, presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa, e outras formas de assistências permitida pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte. Então, olha quanta coisa que o Brasil pode fazer de modo a cooperar com um outro país dentro do nosso assunto aqui, que é o direito ambiental internacional. Mas vale tudo para cooperar com os outros países? Não, né, gente? A gente viu aqui, ó, eu tenho 3 conceitinhos que às vezes quando a gente lê sozinho em casa passa despercebido. Por isso que é importante a gente assistir videoaula, pegar a doutrina e não simplesmente ficar lendo a lei, porque às vezes
tem alguma coisinha que pode escapar de você. E eu quero que vocês pensem o seguinte: tem que ser respeitado esses 3 conceitinhos para que haja a cooperação internacional aqui no Brasil, né, por parte do Brasil. Então, a soberania nacional, o que te lembra isso? De que o Brasil não pode desrespeitar as regras internas, porque ele tem a capacidade de se autodeterminar, essa autodeterminação dos povos. Lembram desse conceitinho lá do direito constitucional? E também a gente sabe que o Brasil, por ele ser independente, por ele ter essa soberania nacional, ele rege-se de modo independente. Então, não pode ultrapassar essa barreira aí. A ordem pública, então, gente, vão ser conjuntos de normas de um país que vão disciplinar as condutas humanas e as atividades sociais e comerciais. Então, a ordem pública aqui dentro do Brasil é tudo aquilo que vai reger o nosso povo, tanto na parte social, comercial, qualquer área aí da vida humana. Então, se isso for, né, a cooperação internacional, se ela for violar a nossa ordem pública, ela não precisa acontecer. E por último, a gente tem os bons costumes, que é um conceito bem amplo, e aqui a gente lembra de quê? De ética, de moral. E a gente tem que lembrar que a ética e a moral, elas podem mudar de acordo com o período histórico daquele momento, né, daquele país. Então, a gente tem que pensar que hoje, se a gente precisa da cooperação internacional, precisa ajudar algum outro país, o costume não é o mesmo que valia lá em 1960, por exemplo. Hoje é tudo diferente. Então, pode ser que tenha algumas coisas iguais, pode ser que não. Então, é preciso olhar o momento histórico do país. E a cooperação internacional, então, ela pode estar prevista aí também em tratados e convenções assinados pelo Brasil ou na sua própria legislação interna, como eu mostrei para vocês da Lei 9.605 aqui, né? Opa, passei. E a solicitação da cooperação, ela deve ser solicitada por esse outro país, dirigida ao Ministério da Justiça, que vai encaminhar para a autoridade competente, porque a gente não sabe que tipo de ajuda que esse país vai pedir. Então não adianta ficar tudo nas costas do Ministério da Justiça. Ele vai encaminhar para quem vai poder oferecer essa ajuda de fato. E no direito ambiental, a cooperação internacional ela tem como um objetivo principal aí, gente, evitar a poluição entre as fronteiras, preservar os recursos naturais, evitar a extinção de animais e a conservação do nosso meio ambiente. E o nosso último ponto da aula de hoje, que a gente não pode deixar de tratar aqui, é o Mercosul. Informações importantes. Antes da gente falar do Mercosul e o meio ambiente, que é o nosso assunto aqui, eu preciso relembrar vocês que não estão aí tão atualizados quanto essa questão aí geopolítica do Mercosul. Então, eu quero que vocês lembrem o seguinte: o Mercosul, esse acordo aí, né, entre os países, ele foi firmado, em 23 de março de 1991. Quem faz parte do Mercosul, gente? Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Atualmente, a Venezuela ela encontra-se suspensa, ok? Então, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O Chile, a Bolívia, o Equador e o Peru são países associados ao Mercosul. Então, pode ser que o examinador traga uma pegadinha para você. Então, por mais que você estude bastante todas as áreas do direito aí que vão cair na sua prova, pode ver essa questão aí que não é exatamente de direito, mas que está envolvida. Então, quero que vocês se lembrem disso. Chile, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru são países associados ao Mercosul. E o objetivo geral do Mercosul é integrar as relações econômicas e comerciais desses países. E quanto aos objetivos relacionados ao meio ambiente, o que o Mercosul faz aí para proteger o meio ambiente? Ele quer falar, então, né, ele trata aí do aproveitamento dos recursos disponíveis e também da preservação do meio ambiente.
E por último, eu trago aqui para vocês algumas resoluções do Mercosul quanto ao meio ambiente para vocês se darem conta de quais assuntos são discutidos. Não acho que vai cair na prova de vocês a resolução tal diz sobre tal coisa, enfim. Mas vocês precisam saber os assuntos que são tratados aí nesse âmbito, né, que é internacional, não deixa de ser, mas é regional. É de uma parte do globo e não apenas de um país só. Então, a Resolução 9 de 1991, ela vai tratar da emissão de ruídos e substâncias contaminantes dos veículos. A Resolução 3 de 92 vai falar sobre embalagens e equipamentos alimentares em contato com os alimentos. A 62 de 1992 vai tratar de resíduos praguicidas nos produtos agrícolas. A 53 de 93 vai falar sobre a introdução e liberação de agentes de controle biológico. A 57 de 93 vai tratar sobre políticas energéticas. A 67 de 93 sobre a fiscalização sanitária animal. A 84 de 94 sobre os limites máximos das emissões de gases contaminantes. E a 85 de 94 dos limites máximos de ruídos veiculares. Então, o que eu tinha para passar de importante de direito ambiental internacional para vocês era isso. Não tem como a gente esgotar a matéria em meia horinha de aula, mas eu acredito que com essas dicas vocês já estão aí preparados para fazer uma boa prova com tranquilidade. Se você quer acompanhar meu trabalho, me adiciona tanto no Instagram quanto no Facebook como Prof. Mariana Moreira Neves. Até a próxima, gente. Bons estudos!